toda palavra que procede da boca de Deus. Quem almoçou e quem jantou hoje aqui? Comeram? Então, se você comeu, isso te deu força, te deu energia, mas a questão é que para a vida espiritual, só isso não basta. A gente precisa das palavras que procedem da boca de Deus. Então, que possamos orar uma vez mais para que o Senhor possa abrir a boca dele para nós. Continuar abrindo a boca dele para nós. Amém? Oi? Amém. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo aqui de reunião, que o Senhor possa nos alimentar com as palavras que procedem da sua boca. Senhor, nós queremos estar aqui com o nosso coração aberto. Nós, como pintinhos que ficam no ninho, aguardando ser alimentados, queremos estar aqui, Senhor, recebendo alimentos da sua boca, Senhor. Abre a tua boca para nos alimentar nessa noite. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos para abrir Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Queria ler com os irmãos do 10 ao 16. Isaías 11, do 10 ao 16. Amém? Quem chegou lá, vamos ler juntos. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos, desposarão os filhos do Oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém, amados irmãos? Nós estamos estudando o livro de Isaías, e esse texto que nós lemos aqui é um texto que fala sobre o reino do Messias. Vamos lembrar
que do versículo 1 até o 10 falava que do tronco de Jessé sairia um rebento, isso aponta para Cristo, e sobre esse rebento repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, ele teria unção, e uma característica do seu reinar seria a justiça, olha o versículo 4, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então, essa é uma característica do seu reino, justiça, e outra característica do seu reino era a paz. É o que está do versículo 6 em diante, fala de vários animais que são predadores e presas, mas que estarão pastando juntos. E isso tudo aconteceria porque é dito que a terra se encheria do conhecimento do Senhor, é o que está no versículo 9. Agora nós chegamos aqui, ainda continua falando desse reino, do 10 até o 16, né? E aqui eu queria considerar com os irmãos duas linhas de interpretação, duas vertentes. Existem alguns que explicam esses versículos com uma interpretação alegórica e espiritual, e existem outros irmãos que explicam esses versículos com uma abordagem literal. E eu gostaria de considerar com os irmãos essas duas interpretações aqui. Então, do que fala esses versículos? Então, versículo 10 nós lemos que fala a respeito da raiz de Jessé, que seria levantada por estandarte dos povos. É o que está ali no versículo 10. E que ele iria reunir dispersos de Israel e Judá, ele ia restaurar, reuni-los novamente na terra deles, estava dito aí. É dito que durante esse tempo, ele iria eliminar inimizades. Então é dito aí, por exemplo, no versículo 13, que Efraim não teria mais inveja de Judá e nem Judá oprimiria Efraim. Só para os irmãos entenderem, aqui está falando da divisão das 12 tribos de Israel, que começou lá no tempo do rei Roboão. Então, quando fala de Judá, está falando de 2 tribos de Israel, e quando fala de Efraim, está falando das outras 10 tribos de Israel. Uma cisão, uma separação que começou há séculos, mas que aqui está dizendo de um tempo que não teria mais essa inimizade. Então, está falando disso daqui, e está falando de como o Senhor iria preparar um caminho para restaurar o seu povo. Percebam aí que os versículos 15 e 16 diz isso. E da mesma forma como o Senhor preparou um caminho para fazer o seu povo sair do Egito, lembra, irmãos, abrindo o Mar Vermelho, ele também fará isso com o Eufrates e abriria ali no Eufrates 6 canais, para que todo o seu povo espalhado pela terra pudesse se reunir em um único lugar. Isso ele faria com o poder da sua mão, com o seu vento, né? Então fala da restauração aqui do seu povo. E tem 2 interpretações. Os pais da igreja, eles explicaram esses versículos de maneira alegórica e espiritual, dizendo o quê? Por exemplo, Justino Mártir é um dos pais da igreja lá do ano 165 depois de Cristo. Ele disse que essa raiz de Jessé que se levanta como um estandarte é uma bandeira. Essa raiz de Jessé que se levanta como uma bandeira para todos os povos é o Cristo crucificado. É o Messias crucificado e a cruz de Cristo é esse estandarte que atrairia as nações. Isso está de acordo com João, capítulo 12, versículos 32 e 33, que diz assim, se os irmãos puderem abrir lá em João 12, versículos 32 e 33.
Vamos ler juntos, por favor? Amém? Vamos ler então. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, aqui, quando ele diz que quando ele se levantasse da terra, está falando do gênero de morte, ele ia morrer crucificado. Não está falando aqui da ressurreição, mas sim que ele seria pendurado numa cruz. O madeiro, né, era colocado no chão, a pessoa era pregada ali. E quando levantasse isso, e ele disse isso dizendo que quando ele fosse levantado, o que iria acontecer? Ele atrairia todos a ele mesmo. Então, louvado seja o Senhor, porque Cristo crucificado nos atrai, irmãos. E daí, esse Justino, esse irmão, ele também afirmou que o ajuntamento dos gentios, porque aqui em Isaías 11, percebam que no versículo 11 são citados vários povos, certo? Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Amate, terras do mar, e levantará um estandarte para as nações, uma bandeira para todas as nações. Ele diz que esse ajuntamento dos gentios, ele é um cumprimento visível da profecia. Ele fala da igreja, que é composta de todas as nações, que é o novo Israel, que é reunido em Cristo. E quando ele fala de Efraim e Judá reconciliados, isso não diz apenas ao povo de Israel, mas também fala de uma reconciliação, tanto de judeus quanto gentios na fé cristã. Vamos lembrar que isso está de acordo com Efésios 2, que diz que quando Cristo foi crucificado, ele derrubou a parede de inimizade, a parede de separação entre judeus e gentios, e agora todos são um na fé em Jesus Cristo. O irmão Irineu, estou citando alguns nomes novos aqui para os irmãos hoje. O irmão Irineu de Leão, esse é um dos pais da igreja do ano 202 depois de Cristo. Na sua obra Contra as Heresias, ele fala que o renovo de Jessé, que é citado lá no versículo 1 de Isaías, fala do Cristo, que nasceu da linhagem de Davi. E quando diz no versículo 11 que o Senhor estenderia a sua mão, isso é um chamamento de Deus. Deus, ele primeiro libertou Israel do Egito, e agora Deus está estendendo a mão para libertar toda a humanidade do pecado. E quando o versículo 16 fala daquele caminho que seria preparado no Eufrates, né, para todas as nações, esse pai da igreja, Irineu, ele disse que isso é um símbolo do Evangelho, que abre passagem para todos, de todos os lugares, para caminhar até o reino de Deus. Aleluia por isso. Orígenes também, um pai da igreja do ano 253 depois de Cristo, ele também interpretou essa passagem aqui de Isaías 11 de modo espiritual, de modo alegórico e também eclesiológico. Quando eu falo disso é porque ele vê nisso a igreja, uma profecia que aponta para a igreja. E ele também disse que essa raiz de Jessé, que está no versículo 11, é Cristo. E esse estandarte que seria levantado para as nações, ele também disse que é a cruz, como nós vimos lá no Evangelho de João. E o ajuntamento desses dispersos se refere à reunião de todos aqueles que creriam em Cristo, tanto de Israel quanto dos gentios, em uma única fé. E o mar do Egito que seca
ali no versículo 15, esse irmão, Orígenes, ele ensinou que significa o fim do domínio do pecado, que separava o homem de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, né, irmãos? Eusébio de Cesareia, no ano 339 depois de Cristo, na sua obra Prova Evangélica, ele também falou que esse texto de Isaías 11, do 10 a 16, também aponta para a igreja, para a obra do Evangelho, que aquele estandarte é o nome de Jesus levantado para todas as nações, e o recolher os dispersos é um chamamento do Evangelho. E Jerônimo, que viveu no ano 420 depois de Cristo, nos seus comentários sobre Isaías, né? Ele fala que espiritualmente esse texto ele fala da vinda de Cristo e ele fala da conversão das nações a Cristo, e ele também fala daquele mar do Egito que secaria. Isso é uma vitória do Senhor sobre os demônios e é um caminho preparado. Esse caminho preparado para todos aqueles que creem é Cristo, que disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agostinho de Hipona também, no ano 430 depois de Cristo, também falou desse cumprimento de Isaías 11, né, como algo relacionado à igreja. Esse estandarte, ele também afirmou isso, que aponta para o Cristo exaltado na cruz, atraindo todos os povos, e aquela reconciliação entre Efraim e Judá aponta para a unidade dos crentes. É um caminho que é preparado pelo Evangelho, e também ele fala do batismo, quando nós passamos da morte para a vida. Teodoreto, já ouviram falar desse irmão? O irmão Teodoreto de Ciro, também um dos pais da igreja, viveu no ano 466 depois de Cristo. No seu comentário sobre Isaías, ele também fala sobre aquela secagem do mar e o caminho, como Deus tem removido obstáculos que separavam o homem de Deus. E essa segunda libertação, a primeira libertação foi Deus ter livrado o povo de Israel do Egito. E essa segunda libertação que Deus promove para o seu povo é uma libertação por meio de Cristo, por meio da sua obra redentora na cruz. E isso é por causa da misericórdia de Deus para todas as nações. Foi o que ele ensinou. E o que esses irmãos ensinaram, irmãos, eu creio que tem uma coerência com outros textos bíblicos. Por exemplo, em Romanos, se os irmãos puderem abrir lá. Romanos 11. Só um minutinho, irmãos. Eu tinha anotado aqui um texto e no fim sumiu, e eu queria ler ele com os irmãos. Romanos 15, perdão, irmãos, não era Romanos 11, não, Romanos 15. Romanos 15, é dito assim, ó, queria ler com os irmãos, desde o
desde o 7 em diante. Paulo está falando de como o evangelho chegou também aos gentios. Ele diz assim, o versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, aqui primeiro fala daqueles que são da circuncisão, o povo de Israel. Cristo foi constituído para eles, para confirmar as promessas, né? Só que não é só para o povo de Israel. Olha agora a partir do versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus. Alguém aqui é judeu? Alguém aqui é israelita? Nenhum de nós, todos nós éramos gentios, afastados de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que a misericórdia de Deus também quis nos alcançar, irmãos. E aqui diz assim, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa do quê? Da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao seu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios. Quem é gentil aqui? Levanta a mão. Se não é judeu, é gentil. E o que esse texto está falando para nós fazermos, irmãos? Nos alegrarmos. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor. Vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, por que nós temos motivos para louvarmos ao Senhor? Irmãos, porque a salvação foi estendida para nós também. Deus quis que o seu povo fosse formado não apenas pelo povo de Israel, mas por todas as nações, por todos aqueles que crescem em Jesus. Louvado seja o Senhor, que nós também podemos ser chamados povo de Deus, né? E olha a relação com o texto que a gente leu de Isaías 11. Olha o 12. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então, os irmãos percebem que aquela interpretação dos pais da igreja sobre Isaías 11, do 10 ao 16, falar de como o evangelho foi estendido também aos gentios, para que eles também recebessem redenção e salvação, por meio daquele estandarte, a cruz de Cristo levantado para todas as nações, essa é a interpretação do Evangelho Paulo daqui. Então, eu creio que eles se baseiam nisso. Paulo, ele vê aquele texto de Isaías 11 como um texto que fala desse Evangelho chegando para todos os gentios. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quem aqui creu em Jesus? Amados, aleluia, porque por causa da nossa fé em Jesus, o Deus de toda esperança pode encher o nosso coração de alegria. E não só disso, também e de paz, para que todos nós possamos ser ricos, né? Por causa do nosso crer, para que todos nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor que o Evangelho chegou até nós, né, irmãos? Mas isso é uma abordagem que eu creio que ela tem base nas Escrituras, alegórica, espiritual. Paulo fez isso, essa interpretação. Os pais da igreja também viram o Evangelho ali em Isaías 11, aquele caminho preparado para a salvação de todos os povos. Mas também tiveram outros irmãos ao longo da história da igreja que também interpretaram esses versículos, mas de maneira literal.
Um desses irmãos chama Robert Gouvet, um teólogo britânico que viveu entre 1813 e 1901, e ele também fez uma exposição desses versículos, crendo que aqui descreve o rei. E é interessante, né, irmãos? Voltem para Isaías 11 agora, por favor. Que quando fala desse rei, olha o que fala o versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. O que é um rebento? É um broto, algo que brota ali, por exemplo, de um tronco de árvore, que aparentemente estava morto, mas brota ali esse rebento, algo novo. Daí, então aqui ele diz que ele é um rebento de Jessé, o versículo 1. Rebento de Jessé, um broto que saiu de Jessé. Só que agora, olha como ele é chamado no versículo 10. O que é dito dele? Naquele dia reconhecerão as nações o quê? A raiz de Jessé. Calma aí, o que ele é? Ele é um broto que daquele tronco de Jessé saiu, ou ele é a raiz? Os irmãos percebem? Louvado seja o Senhor, porque quem é Jesus? Jesus, por um lado, ele veio ao mundo, ele se encarnou quando? Aproximadamente 2000 anos atrás. Mas eu pergunto para os irmãos, esse foi o início de Jesus? Há 2000 anos atrás? Como rebento, ele veio ao mundo há 2000 anos atrás. Mas ele não é só o rebento de Jessé, ele é a raiz de Jessé. Porque ele é antes de Jessé, ele é aquele que é eterno. Louvado seja o Senhor por isso, né? E daí o irmão Robert Gouvet, ele diz que esse rebento de Jessé, aqui é apresentado, e é apresentado também todo o caráter do seu reino, um reino que tem como características a justiça, a paz, e que também tem como característica desse reino a terra ser coberta do conhecimento do Senhor. O que os irmãos acham desse reino, irmãos? Não é algo maravilhoso? Eu sei que às vezes a gente coloca as nossas expectativas em vivenciar algo desse tipo aqui no Brasil ou nessa terra, mas a gente olha para todas as direções, para todos os cenários políticos, não só do Brasil, mas por todo o mundo. Onde é que a gente vê um governo como esse, que é cheio de justiça, cheio de paz, e que é cheio do conhecimento do Senhor? Você pode mostrar, eu acho que na Dinamarca tem isso. Eu acho que no Japão é assim. Você acha que é possível encontrar esse governo perfeito em algum lugar dessa terra? Mas eu vou dizer para os irmãos, o reino de Deus é assim. E aquele que vive a realidade espiritual do reino de Deus, enxerga isso. Que nesse reino ele é cheio de justiça, cheio de paz e cheio de conhecimento do Senhor. E é claro, irmãos, hoje nós já podemos experimentar a espiritual desse reino. Mas louvado seja o Senhor, que também nós precisamos olhar para esse texto e saber que muitas coisas que estão escritas aqui em Isaías 11 não é uma coisa só que se cumpriu, mas também aponta para algo que se cumprirá numa manifestação ainda plena e maior. Tem coisas de Isaías 11 que quando a gente olha, a gente não enxerga isso ainda aqui. Por exemplo, quando fala daqueles animais vivendo juntos, né? O lobo vivendo junto com o cordeiro, a criança brincando com a serpente. Isso acontece hoje aqui no mundo? Então isso aponta para o reino milenar, de quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E como vai ser o reino de Deus que será estabelecido aqui na terra? Esse reino será um reino cheio de justiça, cheio de paz
e cheio de conhecimento do Senhor. Irmãos, se a gente entendeu isso, o que nós devemos orar? Venha o teu reino. Não é isso? É aquilo que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Louvado seja o Senhor por isso, né? O irmão Gouveia disse assim, que quando fala que as nações recorreriam à raiz de Jessé, é porque quando Cristo manifestar o seu reino aqui na terra, ele será o centro de atenção de todas as nações. E as nações, elas buscarão durante o reino milenar, o reino dos 1000 anos, né? As nações irão buscar a bênção e o ensino desse Messias. E haverá aqui na terra uma habitação gloriosa que fala de Sião, exaltada e também restaurada como centro de todo o governo divino. E daí o irmão Gouveia diz que isso não se cumpriu ainda na igreja presente, mas isso vai se cumprir no governo futuro de Cristo durante o reino milenar. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar todo o remanescente do seu povo, e essa vai ser mais uma restauração que o Senhor vai realizar em meio ao seu povo de Israel. Ele restaurou o seu povo quando tirou ele do Egito. Deus restaurou o seu povo quando fez ele retornar da Babilônia. O irmão Gouveia não viu isso porque ele morreu em 1901, mas Deus também restaurou Israel como uma nação em 1948, bem próximos de nós. Mas aqui diz, irmãos, que mais uma vez o Senhor ele vai restaurar todo o seu povo de Israel e como uma nação forte. E o irmão insiste que isso vai ser de forma literal. Só para os irmãos saberem, hoje existem 15,8 milhões de judeus no mundo. Sabe quantos deles vivem em Israel, a nação de Israel? Menos da metade, 7,2 milhões vivem na nação de Israel. 8,5 milhões estão espalhados ainda pelo mundo, a maioria deles nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, espalhados por todo o mundo. Mas chegará um tempo que Deus vai reunir de novo todo esse povo, e vai chegar esse momento em que Efraim não terá mais inveja de Judá, e nem Judá terá inveja de Efraim. Então, esses cismas, essas divisões que existem entre o povo de Israel, será resolvido, porque haverá um rei governando aqui. E ele vai promover essa união de todo o seu povo. E vai ser uma nação forte que vai predominar sobre todas as outras nações. E o Senhor, no seu poder, vai fazer secar o mar do Egito e haverá um caminho. Da mesma forma que ele abriu o mar vermelho, ele vai abrir o Eufrates em 6 canais e todos vão poder regressar. E isso ele diz que vai acontecer durante o reino milenar. Amados, o meu coração louva ao Senhor por causa do Evangelho. E o meu coração também louva ao Senhor com a esperança da manifestação desse reino do Senhor. Por um lado, o meu coração, ele olha para a obra de Cristo. E como o Evangelho chegou até nós, a misericórdia de Deus, Deus estendeu a sua misericórdia para nós, levantando esse estandarte para o mundo. Eu estou falando do Cristo pendurado na cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, irmãos, quando o meu coração também olha para a glória desse reino que está chegando, meu coração também se enche de expectativa. O seu não? E realmente o Espírito Santo possa colocar no nosso coração uma vez mais um anseio. Vem, Senhor Jesus. Não é isso que termina a Bíblia? Olha lá, o último capítulo da Bíblia, o Espírito e a noiva, o que eles dizem? Vem.
Vem. Será que o Espírito Santo tem produzido esse clamor, irmãos? Existe uma última oração na Bíblia, em que o Espírito Santo está clamando, mas não é só o Espírito, a noiva também. É o Espírito e a noiva. E o que eles clamam? Vem. Ah, irmãos, que nós possamos olhar para esse reino, para essa profecia do reino, e que possa haver um anelo do nosso coração para que o Senhor possa logo voltar e estabelecer esse reino. Para terminar, irmãos, eu queria ainda chamar a atenção dos irmãos de tudo isso. Teve um ponto que ficou ali mais latente no meu coração, que diz que tem a ver com algo que o Senhor vai fazer no seu reino. O que o Senhor vai fazer, irmãos, que é visível, e que para mim isso me impressiona muito. Está relacionado com a paz. Do versículo 6 ao 9, isso não te impressiona? Quando fala que o lobo vai habitar com o cordeiro, fala que o leopardo vai se deitar junto com o cabrito, o bezerro ele vai ficar ali junto com o leão novo e um animal cevado andando juntos, um pequenininho vai guiar eles, a vaca e a ursa vai pastar juntas. Isso não te impressiona? A terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor, e algo que vai haver, irmãos, durante o reino, é uma realidade cheia de paz. Paz entre os animais. Mas não é só isso que Cristo no seu reino vai promover, paz entre os animais. Mas Ele vai promover também paz dos homens com Deus e paz entre os homens. É dito no versículo 15 que Efraim não vai ter mais inveja de Judá. Judá não vai mais oprimir Efraim. Ou seja, uma característica marcante desse reino é a paz, que é promovida pelo rei. E aí o que eu estou falando não é só para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Será que o nosso coração já se impressionou com isso, irmãos? Entendendo que o que o Senhor quer promover entre nós é paz. É paz. Ele vai alcançar isso durante o reino, mas hoje entre nós. Efésios, como eu falei, é dito ali, né, Efésios 2, se os irmãos puderem abrir lá rapidinho. Eu não vou poder mencionar tudo que está ali, mas eu vou mencionar alguns versículos. Efésios 2, do 11 em diante. Nós somos lembrados de como nós, gentios na carne, éramos chamados de incircuncisão por aqueles que são circuncisos, os judeus, né? E falar do versículo 12 que nós estávamos sem Cristo, separados de Israel, estranhos à promessa, sem esperança, sem Deus. Só que algo muda no versículo 13. Agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E olha o versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois pudesse criar em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Olha o 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou o quê? Paz. Evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz aos que estavam perto, falando de Israel e dos gentios, porque por ele todos nós temos acesso ao Pai em um Espírito. E ele vai dizer que todos esses agora são família de Deus, e ele vai falar que todos esses agora se tornaram um único edifício de Deus, para que nos tornemos habitação de Deus no Espírito. Isso é algo que Deus deseja
alcançar no seu povo. Mas será que Deus tem conseguido isso, irmãos? Eu tenho percebido o seguinte, né? Os irmãos me corrijam se os irmãos acharem que eu estou errado. Caminhar em unidade na Assembleia é algo extremamente desafiador. Estou errado, irmãos? Extremamente desafiador. E quando fala de comunhão com outros irmãos aqui na cidade de Rio Claro, comunhão com outros irmãos de outras cidades, o desafio é ainda maior. É ou não é? Caminhar em paz é uma coisa extremamente desafiadora. O meu tempo acabou. Para encerrar, tem um texto que o Senhor me deu para encerrar. Efésios 4, do 1 ao 4, e que o Senhor possa cravar isso no nosso coração. Efésios 4, do 1 ao 4. Não estou falando essas coisas para os irmãos apenas, estou falando para mim mesmo. Olha o que é dito aqui, vamos ler juntos, irmãos? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Por causa do tempo não vou ler o restante, mas vai ser falado da unidade. Toda a sequência de Efésios 4. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que quando ele fala no versículo 3 sobre a unidade, o rogo aqui do apóstolo é para que nós possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É algo que o Senhor já deseja alcançar hoje. Mas, irmãos, se isso precisa ser alcançado, imagina que eu e você somos duas ilhas. Imagina que todos nós aqui sejamos um monte de ilha. Quantas pessoas tem aqui? Umas 30 pessoas? Imagina que cada um de nós aqui é uma ilha. Olha aí, ó, o irmão contou. Então tem 37 pessoas aqui. 37, imagina cada um aqui, 37 ilhas. Para que possa haver comunhão. Para eu chegar até você e você chegar até mim, irmãos, eu creio que a gente precisa olhar para o versículo 2. O que é necessário para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz? Humildade e mansidão. E temos essas coisas em nós? É algo que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós. São virtudes de Cristo. Daquele que disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Irmãos, sem humildade e sem mansidão, nós não conseguimos praticar unidade. Que o Espírito Santo possa trabalhar essas coisas em nós. Que nós possamos nos esforçar nisso, para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente participou de uma comunhão lá em Sumaré, o encargo de um irmão foi esse, né, daquele irmão do Paraguai, foi esse o encargo dele, falar a respeito da unidade. Ele contou lá uma história que eu acho que alguns aqui já ouviram, sobre dois irmãos brigados, né? E me ajuda aí a lembrar os detalhes, né? Dois irmãos brigados, um mais velho e um mais novo, e eles tinham lá as suas terras, mas tinha um rio que separava a terra dos dois, não é isso, irmãos? Fizeram um rio, não tinha?
Olha, esse é um detalhe que eu não lembrava. Então, para separar mesmo, cada um no seu canto abrir uma vala, não é? E daí ainda não satisfeito, o mais velho, ele contratou alguém para vir e fazer um muro, separando o terreno dos dois, um muro, né? E só que ele saiu. E essa pessoa que ele contratou para fazer o serviço, em vez dele fazer um muro, ele fez uma ponte. E quando o mais velho chegou e viu aquela ponte, ficou bravo, chamou, né? Viu? Por que você fez isso? Não é isso? Eu não mandei você fazer um muro? Quem mandou você fazer essa ponte aí, brigando com a pessoa que fez o serviço? Só que enquanto estava brigando, o irmão mais novo veio, cruzou a ponte, não é isso? E abraçou esse irmão mais velho. Me ajudem a lembrar aí dos detalhes. E ele ficou alegre, porque ele viu naquela ponte uma iniciativa de amor do irmão mais velho. E então ele foi até o irmão mais velho e abraçou o irmão mais velho, feliz por causa daquela ponte. Amados irmãos, que nós possamos ser pacificadores. Aqueles que constroem ponte, não muro. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso, infundindo em nós mais da humildade e da mansidão de Cristo. Amém, amados irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse tempo de reunião. Cremos que o Senhor falou com todos nós. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor abre a sua boca, a nossa alma é satisfeita. Senhor, nós rogamos a Ti, para que o Senhor possa encher mais o nosso coração do seu gozo e da sua paz. Te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor foi levantado como esse estandarte para todas as nações. E a maneira como o Senhor fez isso foi se permitindo ser pendurado num madeiro. E aleluia, porque nesse madeiro não foi uma bandeira de pano estendida, mas o Criador do mundo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo foi estendido. E aleluia, Senhor, que nisso os seus braços, Pai, foram estendidos para cada um de nós. De fato, o nosso coração se sente atraído por Ti, Senhor Jesus, porque vemos nisso o Seu amor. Obrigado, Senhor, porque ali na cruz o Senhor mesmo derrubou a parede da separação. O Senhor derrubou muros de inimizade, o Senhor criou uma ponte para todo aquele que quer se achegar a Deus, se aproximar de Deus, se reconciliar com Deus. Te louvamos, Pai, te louvamos, Senhor Jesus, e te louvamos, Espírito Santo, por trabalhar essas verdades no nosso coração. Ó Senhor, nós também queremos clamar a Ti, vem, Senhor Jesus. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, vem o Teu reino. Que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Ó Senhor, que esse clamor que existe no final do livro de Apocalipse, do Espírito e da noiva, que ele possa também queimar em cada coração aqui, Pai. Que possa queimar no meu coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar também a nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito. Senhor, somos tão autodestrutivos e tão destrutivos, a nossa capacidade é de nos devorarmos uns aos outros. Como Paulo disse, Senhor. Mas, aleluia, que a Tua palavra nos faz olhar novamente para Ti. Aquele que disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nos ensina, Senhor, mais da sua humildade.
Nos ensina, Senhor, mais da sua mansidão. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.